Dando início à apresentação, o nosso grupo ficou com o tema Controle de Infecção Hospitalar. E a nossa equipe é composta por mim, Ana Lívia, Ellen Rebeca, Júlia Tayuane, Maria Isabel e Rian Fred. Bom, primeiramente, para falar sobre o controle de infecção hospitalar, vou falar um pouco sobre o que é a infecção hospitalar. De acordo com a Anvisa, a infecção hospitalar é adquirida após a admissão do paciente e envolve processos infecciosos iniciados no hospital, os quais se manifestam durante o internamento do paciente ou até mesmo depois de receber a alta. Também é necessário dizer o conceito de infecção comunitária. A infecção comunitária é uma infecção verificada ou que está em incubação no momento do internamento do paciente, contanto que não tenha relação com a internação anterior no mesmo hospital. Também é considerada infecção comunitária a que está associada com complicação ou extensão de infecção, que já estava presente na admissão, a não ser que ocorra a troca de micro-organismos e sinais e sintomas que sugiram fortemente uma nova infecção. Outro tipo de infecção comunitária é aquela que ocorre em recém-nascidos, em que a aquisição ocorreu por via transplacentária e que demonstrou os sinais evidentes logo após o nascimento. E vou falar um pouco também sobre fontes e causas de infecção hospitalar. A interação entre os agentes mórbidos com o meio ambiente e o homem pode determinar uma infecção a partir do momento em que diminuem as defesas naturais do organismo em relação ao agente agressor. A infecção hospitalar inclui os processos infecciosos adquiridos no hospital e os não identificados na admissão do paciente por dificuldade diagnóstica ou prolongado período de incubação, e que se manifestem durante a sua permanência no hospital e até mesmo depois de sua alta. E no hospital, as principais fontes de infecção, decorrem de causas ligadas ao ambiente, às pessoas, aos equipamentos, material, veículos, também ao desempenho deficiente das técnicas de trabalho e ao uso indiscriminado de antibióticos. E por esses motivos, os pacientes eles adquirem vários tipos de infecção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 700 mil pessoas no mundo morrem de infecções resistentes a cada ano. O uso indiscriminado de antibióticos expõe um número maior de bactérias ao medicamento e aumenta as chances de reprodução de bactérias resistentes. A razão disso é que os antimicrobianos eles eliminam as bactérias não resistentes, deixando aquelas resistentes livres de competição para crescer e se reproduzir. E, de acordo com as diretrizes nacionais da Anvisa, a propagação da resistência microbiana está diretamente relacionada a diversos fatores, devido ao uso indevido dos antimicrobianos, que acaba gerando essa resistência das bactérias, devido também aos programas de controle de infecção e de gerenciamento da terapia antimicrobiana inadequados ou inexistentes, a medicamentos de má qualidade, a uma vigilância inadequada ou a uma regulamentação insuficiente sobre o uso dessas substâncias. Com os primeiros casos de resistência bacteriana, as infecções hospitalares passaram a despertar maior interesse. Assim, emergiram as primeiras ações sistemáticas para a realização do controle de infecção hospitalar. Em 1960, a American Hospital Association recomendou a criação das comissões de controle de infecção hospitalar, que vai ser falado um pouco mais à frente.
No Brasil, essa comissão tornou-se uma comissão obrigatória para todos os hospitais a partir da portaria número 196 do Ministério da Saúde em 1983. Objetivos do controle de infecção hospitalar. Tem como objetivo esse controle elaborar e instituir medidas para a redução da incidência e gravidade das enfermidades. É necessário planejar, executar e avaliar um programa de controle de infecção hospitalar, manter vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, realizar investigações de casos e surtos e implementar medidas de controle, estipular e supervisionar medidas de precauções e isolamentos e realizar educação continuada, elaborar e divulgar relatórios. A sistematização do controle de infecção hospitalar. A sistematização de controle de infecção hospitalar é um programa de controle de infecções hospitalares. É um conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. E aí entra também a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e o Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar, que deverão ser constituídos para a adequada execução desse programa de controle de infecções. E eu vou falar mais um pouco na frente sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Objetivos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: vigilância epidemiológica ativa, sistemática e contínua das infecções, buscando ações oportunas de prevenção e controle, racionalizar o uso de antimicrobianos e outros medicamentos que possam favorecer o desenvolvimento de infecções hospitalares, monitorar e controlar procedimentos invasivos, utilizar métodos de proteção anti-infecciosa efetivos e promover ações de educação continuada. Para alcançar tais objetivos, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ela deve agir com base em informação fidedigna, visando intervenções eficazes. Vale considerar também que o controle de infecções hospitalares é essencialmente uma atividade multidisciplinar, envolvendo tanto médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc. E eu vou me deter mais sobre isso. Segundo o relatório recente da Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos antibióticos são utilizados inadequadamente em muitos países. Nesse sentido, um dos grandes dilemas é definir quais antimicrobianos devem ser submetidos a maiores restrições de uso nas instituições. Na verdade, o controle de utilização de antimicrobianos ele deve focar na prescrição adequada e não simplesmente restringir as escolhas desses antimicrobianos. E assim, a Comissão de Controle da Infecção Hospitalar deve alternar entre ações educativas e práticas mais restritivas, conforme as características e peculiaridades de cada serviço. Dentre as ações educativas, destaca-se a elaboração e implementação de protocolos clínicos com base nos perfis epidemiológico e microbiológicos locais e nas melhores evidências científicas. E a adoção desses protocolos ela vai permitir uniformizar as condutas e melhorar a qualidade e segurança da assistência. Elementos essenciais para a criação, implantação e execução do Programa de Comissão de Controle de Infecções Hospitalares nos hospitais. É necessário um apoio da alta direção do hospital, uma definição de responsabilidades de cada profissional envolvido nessa comissão,
É necessário a educação desses profissionais, desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, visando a diminuição da resistência bacteriana e dos problemas causados pelo uso indiscriminado de antibióticos. Também o monitoramento do programa e divulgação dos resultados. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição, sendo normatizada legalmente de acordo com a Portaria 2616 de 1998 do Ministério da Saúde. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é composta por profissionais da área de saúde de nível superior, formalmente designados e nomeados pela direção do hospital. Os componentes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, eles agrupam-se em dois tipos, que são membros consultores e membros executores. O presidente da comissão poderá ser qualquer um de seus membros, indicado pela direção. Os membros consultores deverão incluir representantes dos seguintes serviços: médico, enfermagem, farmácia, laboratório de microbiologia e administração. Em instituições com número igual ou menor que 70 leitos, a comissão pode ser composta apenas por um médico e um enfermeiro. Histórico da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Em 1935, iniciou-se o controle das infecções bacterianas sistêmicas com a utilização da sulfonidamina e, em seguida, com a descoberta da penicilina por Fleming. Com o aumento das investigações, a eficácia da quimioterapia bacteriana foi aumentada. Contudo, muitos micro-organismos eles adquiriram resistência a esses antimicrobianos, devido a mecanismos de mutação, transdução, transformação e conjugação. Esse é um dos problemas mais graves e que gera mais preocupações aos pesquisadores e aos profissionais da saúde. Para solucionar a resistência bacteriana aos antibióticos, ocorre a tentativa de desenvolver antimicrobianos mais eficazes. Mas nos dias de hoje, a portaria número 2616 de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde rege as ações do controle de infecção hospitalar. Entre as deliberações incluídas nesse documento, encontra-se a orientação sobre a constituição do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que é um conjunto de ações criadas com o objetivo de reduzir ao máximo a incidência e a gravidade das infecções hospitalares, para que esse programa de controle das infecções hospitalares seja executado. É exigido dos hospitais a constituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A estrutura física, como ela deve ser, é a estrutura física da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A área física destinada para o funcionamento de uma comissão de controle de infecção hospitalar dependerá do tamanho e das condições de cada hospital, bem como do número e da gravidade de ocorrência de infecções. Acredita-se que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deva dispor, no mínimo, de uma sala para chefia e reuniões, secretaria e arquivos, laboratório para bacteriologia epidemiológica. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar e apresenta muitas funções. Entre as funções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar estão: estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de infecção hospitalar, desenvolver, implementar, manter e avaliar o serviço de controle de infecção hospitalar, acompanhar e colaborar com os hospitais na execução das ações de controle de infecção hospitalar, dentre outras.
Setores e competências da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Tem o setor normativo, que está responsável por estudar e aprovar os recursos usados ou a serem usados para o controle e profilaxia de infecções. Tem o setor informativo e de estatística, que compete notificar todos os casos de infecção ou sugestivos à infecção e transgressões das normas e rotinas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ao setor executivo e fiscalizador. O setor executivo e fiscalizador compete fazer executar e fiscalizar as normas estabelecidas e aprovadas pelo setor normativo. E o setor laboratorial, a qual compete executar testes laboratoriais, quer esclarecedores de diagnóstico ou de controle geral. Medidas de controle das infecções hospitalares. As infecções hospitalares são problemas desafiadores na saúde. Ao aumentar significativamente a taxa de mortalidade nos hospitais, elas dificultam o trabalho da equipe e trazem grande risco à saúde, tanto dos pacientes quanto dos enfermeiros e médicos locais. Por isso, é fundamental investir em práticas funcionais para aprimorar o controle e reduzir as taxas. Dentre essas medidas a lavagem das mãos de forma correta, realizar precauções de contato, utilização das roupas corretas, seguir os protocolos de limpeza local e manter o material bem esterilizado. E essas medidas, elas são usadas para ter um controle maior dessas infecções, com o objetivo de diminuir que essas infecções aconteçam. Lavar bem as mãos. Os micro-organismos eles podem ser levados ao ambiente hospitalar de várias formas, sendo a mais comum por outros pacientes com doenças mais graves. Acontece que muitas vezes a equipe não está preparada para receber alguém com patologias avançadas, falhando no processo de higienização e isolamento. Com isso, vai favorecer a transmissão desses agentes infecciosos. E, justamente por isso, investir nos hábitos primários de higienização, como a limpeza correta das mãos, que é uma etapa fundamental para evitar a transmissão de infecções sérias e problemáticas. E aí eu coloquei 2 imagens de como fazer a limpeza correta das mãos e do local onde o paciente se encontra, para que seja evitado ao máximo o aparecimento dessas infecções. É necessário também realizar precauções de contato. Assim como as medidas primárias são importantes, investir nas precauções de contato é outra forma altamente eficaz para garantir que as infecções hospitalares diminuam. Nesse caso, a ação deve ser realizada para todos os pacientes, tanto em isolamento quanto nos quartos. O importante é utilizar luvas, aventais, máscaras e jalecos bem higienizados, evitando o transporte de pacientes durante as internações. Os equipamentos não podem ser compartilhados, isto é, cada enfermeiro deve ter o uso exclusivo das suas roupas. Além disso, faz parte das precauções de contato a prevenção de transmissão por gotículas expelidas pela fala, respiração, tosse e aspiração em uma distância de 1 metro, aproximação constante com o paciente. Dessa forma, os enfermeiros todos devem usar máscara, peça facial filtrante 2 ao chegar perto de pacientes com quadros mais graves. E aí está uma imagem das precauções de contato que deve ter. A precaução padrão, que todos devem fazer, e a precaução para aerosóis. Utilização das roupas corretas.
O uso correto das roupas hospitalares também faz parte das precauções e devem ser adotadas em quaisquer estabelecimentos de saúde para garantir a segurança de todos. Dessa forma, investir no uso de equipamentos individuais como máscara, luvas, escudo facial, óculos protetores, gorro e jaleco diminui a chance de transmissão por contato e facilita a higienização no dia a dia. Deixar as roupas no hamper no final do dia, evitando a lavagem em casa. Isso não só facilita o controle de higienização local, como impede a propagação de doenças na sua residência. Seguir os protocolos de limpeza do local. Cada local tem um protocolo de limpeza específico, desenvolvido para oferecer segurança aos pacientes e à equipe. Atualmente, todo profissional ativo deve seguir os padrões éticos e técnicos para garantir que o controle das infecções hospitalares seja efetivo. Por isso, é preciso estar atento às regras de higienização, às ações padronizadas do seu ambiente de trabalho e às orientações dos gestores de saúde. Caso a unidade não exista um protocolo bem estabelecido, o ideal é conversar com o gestor ou diretor para definir novas estratégias de higienização e limpeza, tanto da equipe quanto dos materiais. E por último, esterilizar os materiais a cada uso. Na esterilização dos materiais podem ser usados os métodos físicos, que é a flambagem, método de lamparina, que é a coloração dos materiais sobre o fogo até que o metal fique vermelho. Fervura. Após a água começar a ferver, deixar o material ferver por 15 minutos. Métodos químicos. Pode ser usado o gás óxido de etileno, que é um produto tóxico utilizado para fazer esterilização dos materiais. E formaldeído, que é utilizado em processos fechados e com autoclave especial e é eficiente, mas depende da umidade do local controlado. A esterilização dos materiais, ela complementa a sua ação, complementa a ação dessas medidas de controle. Atualmente, todos os estabelecimentos de saúde precisam ter um centro de materiais de esterilização, CME, responsável pelo acompanhamento dos procedimentos cirúrgicos, para garantir qualidade das técnicas invasivas e dos cuidados pós-cirúrgicos. Assim, o CME aumenta a prevenção de infecção hospitalar, ao realizar as técnicas de esterilização, desenvolvendo o trabalho aguçado da equipe de enfermagem e elevando a qualidade hospitalar.